neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. E Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Espera em Deus e no seu amor. Vem, oh alma cansada. Espera em Deus, confia somente no seu amor. Alma cansada, o teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Se teus momentos trazem tormentos, te fazem chorar, Deus te chama agora, ó bem sem demora, em paz descansar. Espera em Deus e no seu poder. Vem, alma cansada. Espera em Deus, confia somente no seu amor. Todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ouvintes amados, estamos diante da oportunidade de aprendermos coisas que podem nos levar perfeitamente à salvação, que podem levar o pecador a ser salvo, redimido pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo plano do Deus vivo
de resgatar os pecadores perdidos. Você sabe que Deus olhou para baixo e declarou: a alma que pecar, essa morrerá. Será separada de mim. Não pode se aproximar de mim, diz o Senhor. E não podendo se aproximar de Deus, está morta. Por quê? A morte significa separação. E neste caso, a morte espiritual significa separação da alma para com Deus. Sabemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme afirma o apóstolo São Paulo na sua carta aos Romanos. Isto significa que todos morreram, todos foram separados, e virá um dia quando até mesmo o restinho da vida seria apagado. Mas Deus, em seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele proveu essa expressão de seu amor, de dar o seu Filho através de um tipo. E esse tipo foi tomando a um animal, tomou a sua vida em lugar da vida do pecador. No Velho Testamento, o pecador levava um cordeiro. Ele colocava sua mão sobre o cordeiro enquanto o sacerdote cortava o pescoço do cordeiro. Então ele sentia o sangramento e ouvia o balido. Ele sentiu o corpo rígido na morte. Ele viu o fumo do sangue aspergido subindo a Deus. Ele sabia que o cordeiro tinha tomado seu lugar. Ele sabia que a vida do cordeiro tinha sido tirada por causa dele. Porém, a vida daquele cordeiro era a vida de um animal e não podia voltar sobre o pecador purificando-o. Então, assim, ele, o pecador, permanecia com o mesmo desejo de pecar. Ele subia com o pecado em mente e voltava um ano mais tarde para oferecer o sacrifício pela mesma coisa. Mas no Novo Testamento não é assim. Isto apenas foi um tipo. Esse cordeiro animal era um tipo que, na verdade, morria em lugar do pecador, mas não trocava a natureza do pecador. Portanto, a verdadeira religião é aquela que leva o homem ao novo nascimento. E que depois de ter uma experiência com Deus, não tem mais desejo íntimo de pecar. A vida do Cordeiro de Deus agora vem sobre este pecador arrependido. E para isto, Deus se fez carne, porque nenhum sangue poderia fazer esta obra a não ser o sangue do próprio Deus. E de que maneira isto operou? Nós podemos tomar a nossa vida. Olha para nós. O que é a nossa vida? Simplesmente uma pequena célula que veio de nosso pai. Você sabe que a fêmea não tem hemoglobina. Ela produz o óvulo. Ela é incubadora. Porém, o sangue vem do macho. É por isso que a mulher toma o nome do homem. A criança recebe o nome dele. A mãe é incubadora da criança. Ela dá a luz. A essas alturas nós já estamos querendo explicar, falar com os nossos ouvintes sobre esse mistério tremendo que é o mistério da piedade. Deus se fazendo carne, para então assim derramar sangue, mas não sangue de uma segunda pessoa, mas seu próprio sangue.
O sangue de seu filho é o seu próprio sangue. É o sangue do Pai. Por isso, São Paulo afirma em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, que a igreja de Deus foi comprada com o seu próprio sangue. Com o próprio sangue de Deus. Não foi comprada com o sangue de uma segunda pessoa. Ou seja, de uma suposta segunda pessoa. Porque Jesus Cristo não é a segunda pessoa de Deus. Ele disse, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. Ele diz, eu e o Pai somos um. Eu, carne, o Pai, espírito, somos um. E um espírito não pode sangrar. Um espírito não tem ossos, o próprio Jesus disse, quando apareceu aos seus discípulos. Um espírito não tem carne. Por isso, esse Deus, que é espírito, gerou esse tabernáculo no ventre de Maria. Mas você nunca pode entender que por isso Maria é mãe de Deus. Deus não tem mãe. Você nunca pode dizer isso. Você nunca poderia crer nisso. Nesse caso, qual seria o pai de Jesus? Desde que Maria é sua mãe, quem seria o seu pai? Para que Maria fosse sua mãe, nesse sentido genético mesmo, ela teria que ter tido uma sensação, mas ela não teve uma sensação. Ela concebeu totalmente virgem. E o profeta William Branham diz em sua mensagem que ela deu a semente que era Cristo. Nem o seu óvulo. Agora, os protestantes querem crer que era uma virgem nascida com a hemoglobina, que foi criado o sangue de Deus onde o germe estava, mas dizem que foi o seu óvulo, que aquela menina, aquela moça já nasceu com aquele óvulo que tinha a hemoglobina de Deus dentro de si. O profeta diz, não, senhor, aquele óvulo não pode descer através daquele tubo para o ventre, a não ser que haja uma sensação. Então você coloca Deus, vamos dizer, como marido de Maria. Deus, sendo espírito, tendo uma relação sexual com uma mulher. Como pode isto ser feito? Isto foi uma matéria total criada de Deus. Ambos, óvulo e germe, portanto, desceu no ventre de Maria, por obra e graça do Espírito Santo, um óvulo fertilizado pelo próprio Deus, com a célula de Deus, para criar um corpo. Corpo me preparaste. Então, assim, ele é o princípio da criação. Agora, isto é um tipo perfeito e que nos chama a atenção para vermos que tipo de cristãos que somos. A mulher na Bíblia Sagrada representa a igreja. E qual a mulher que gostaria de conceber sem ter sensação? Nenhuma delas. Mas o que acontece com a igreja nesses dias? Ela está em busca de sensação. Ela quer uma sensação. Ela está atrás de emoções. E ela quer com isso dizer que tem o Espírito Santo quando consegue sensações e emoções com Deus, com as bênçãos de Deus, com as bênçãos naturais do Senhor. Você grita por causa da chuva, louva por causa do sol. Você agradece por causa de uma cura, chora, se arrepia e fala em línguas.
porque recebe uma visita de Deus. Mas o profeta William Branham disse: quando estamos em Cristo, temos bênção espiritual. Fora de Cristo, temos sensações. Em Cristo temos bênçãos positivas, não manufaturadas, não pretexto. Agora, que tipo maravilhoso, ouvintes, o natural nos dá para conhecermos o espiritual. Esta igreja concebe a palavra de Deus, que lhe traz dores de parto, mas não através de uma sensação. A verdadeira mensagem de Deus nesta era, ao contrário de todas as demais, não lhe oferece nenhuma sensação, mas sim põe diante de você uma estrada estreita. Põe diante de você o risco de ser abandonada até pelo seu próprio marido. Como Maria ia ser abandonada por José? Põe a igreja numa situação que ela fica desprezada. Ela se torna uma igreja desprezada pelo mundo, insultada, ridicularizada. Porque você já pensou aquela mocinha aparecer grávida antes que seu marido tivesse qualquer contato íntimo com ela? O que você pensa que Maria enfrentou? Enfrentou escárnios, enfrentou a própria morte. Ela podia ser apedrejada se José a levasse no templo e provasse que ela estava grávida antes que ele a conhecesse como esposa. Ela enfrentou tudo isto porque ela tinha uma mensagem de Deus dentro de si. Se a igreja tiver uma mensagem de Deus, ela não ficará em boa situação comum. Veja através da Bíblia Sagrada, veja através da história, quando foi que a igreja genuína de Deus esteve bem com o mundo. O mundo esteve bem com ela? Nunca. Ela sempre foi desprezada, ela sempre foi insultada, e ela foi aquele tipo de esposa que, tendo um marido irresponsável, que não responde no seu posto de dever, não lhe oferece determinadas condições que a esposa tem direito, mesmo assim ela permanece fiel. Mesmo assim ela permanece firme, porque ela tem um caráter guardado dentro de si, expressado através das provas. O que expressa a sua fé, o que expressa o seu caráter, são as provas, é a sua conduta, é seu comportamento na hora do ridículo, na hora das provas. Maria sabia de quem ela tinha concebido. E se o anjo não tivesse revelado ao seu marido, ele a teria desprezado-a, repudiado-a, mesmo secretamente, mas sendo um justo, intentou fazê-lo secretamente, para não infamá-la, para não difamá-la. E justamente por isto, Deus se compadeceu dele. Deus avisou para ele que o que estava nela não era de outro homem. Não se tratava de uma traição, mas era do próprio Deus. Em outras palavras, Deus estava dizendo para José: eu te entregarei Maria, virgem. Você tenha esse prazer em sua vida, de sua mulher conceber de mim, do Espírito Santo, ser portadora de Cristo. Todos os maridos, se fossem justos, teriam prazer de verem suas mulheres portando Cristo.
nas vestes, no porte de mulher, suas filhas numa verdadeira conduta cristã. Se eles fossem todos justos, Deus se encarregaria também de mostrar para eles o que está em suas mulheres. E se esse mundo religioso optasse pela justiça de Deus, tivesse temor de Deus e não abrisse a sua boca para blasfemar da mensagem de Deus, Deus revelaria a eles que esta igreja, que esta noiva está grávida do Espírito Santo, que esta mensagem de um profeta de Deus. Oh, se todos pudessem ter um sonho de revelação, um sonho que se tornasse realmente uma profecia em sua vida, que fosse de fato a palavra de Deus em sua vida, como José teve. Mas aqui está o momento. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, alguém dentre nós tem condição de ensinar a Deus qual é o plano, qual é a maneira correta dele nos salvar? Não. Alguém diz, é pelo purgatório. Outro diz, é pela reencarnação. Outro diz, é pela moralidade. Outro diz, é pelo evangelho moderno da minha igreja, da minha denominação. Não! O plano é de Deus. O método é de Deus. A mensagem é de Deus. O único meio é de Deus. Porque foi Ele quem se encarnou. Foi Ele quem morreu na cruz. Foi Ele quem derramou seu sangue. E só Ele pode dizer, perdoados estão os teus pecados. Jesus me dirige na minha estrada, não deixe eu cair. A luta é pesada, mas nessa jornada eu vou prosseguir. Eu não tenho medo, em tudo percebo sua proteção. Alegre, feliz e cantando, vou sempre marchando pra bela Sião. Alegre, feliz e cantando, vou sempre marchando pra bela Sião. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus que me ama, tirou-me da lama, fez tudo por mim. Deu-me vida eterna, sua mão me governa com amor sem fim. Então ele veio a Maria independente de qualquer concurso de Maria, de qualquer sensação. Não importa o que você esteja sentindo agora. Quando a pessoa está morrendo, vendo que vai morrer, ela não pode sentir-se bem. Quando a mulher está para dar à luz, ela sente dores. E assim é a verdadeira mensagem de Cristo. É a verdadeira mensagem de Deus. É a verdadeira mensagem do profeta de Deus. Ela te oferece um caminho estreito, um caminho espinhoso, independente de sensações, mas com uma fé sólida e concreta, que Deus é capaz de cumprir seu plano de redenção para com seus filhos. Deus nunca perdeu um filho seu. Jesus disse, ninguém pode arrebatar da minha mão. Oh, que Deus te abençoe. Nesse sentido, deixa que o Filho seja gerado em você pela palavra de Deus e diga como Maria, cumpra em mim segundo a tua palavra. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja, Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim,
E à noite, daqui a pouco, 13h, teremos o trabalho com a mocidade. Às 17h, companheirismo. E às 18h, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18h, grande culto de cura, de libertação, ali na Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18h, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela d'alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter.
Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E do céu as lindas melodias se ouvirão na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói de todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. O Espírito Santo escreveu a Bíblia. É uma frase do profeta desta era em uma de suas mensagens. E com isto, ouvintes, nós já começamos a aprender. Com São Pedro, que, usado pelo Espírito de Deus, escreveu em sua segunda carta, capítulo 1, a partir do verso 18, o que acabamos de citar no início desta programação. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela d'alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Logo em seguida, o profeta desta era afirma: o Espírito Santo escreveu a Bíblia. Agora, nós chamamos a atenção de todos os nossos ouvintes e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Nunca devemos orar para mudar a mente de Deus. Nós devemos orar para mudar nossas mentes. A mente de Deus não necessita de nenhuma mudança. Então, veja que grande lição já temos dentro deste programa, desta programação de hoje. O Espírito Santo escreveu a Bíblia. Agora, nunca devemos orar para mudar a mente de Deus. Nós devemos orar para mudar nossas mentes. Nunca devemos estudar, nunca devemos ir para uma escola de pensamento para mudar a mente de Deus. Nunca devemos admitir uma fé
através da qual nós tentemos mudar a mente de Deus. A mente de Deus é expressada através das Escrituras, que foram escritas pelo Espírito Santo, e que não é de particular interpretação, e que nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens que escreveram-nas foram homens santos de Deus, e que falaram e escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo escreveu a Bíblia, então só Ele pode interpretá-la. Só Ele pode falar no coração de uma mulher o que ela deve ser, como ela deve se portar, como ela deve se vestir, como ela deve se apresentar fora de sua recâmara, de seu quarto secreto. Somente o Espírito Santo pode fazer a verdadeira e real obra de Deus na vida do homem, através destas Escrituras. Quando o Espírito de Deus veio ao meu coração acerca do real e verdadeiro batismo, que Ele próprio escreveu em Atos 2:38 e referências, então nenhuma interpretação do homem, ninguém pôde me convencer, ao contrário mais, porque o Espírito Santo, que escreveu a Bíblia, revelou aquilo para mim em meu coração. Isto tem acontecido com milhares neste país e no mundo todo, cercados de intérpretes, de doutores nas Escrituras. Eles não foram convencidos, não foram desanimados a buscarem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme o próprio Senhor escreveu em São Mateus capítulo 28, versículo 19. Atos 2:38, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, capítulo 8, capítulo 19, você encontra o batismo, que é o cumprimento da ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, em São Mateus 28, 19. Agora, por que tentar mudar a mente de Deus? Por que tentar mudar as Escrituras? Por quê? Torcê-las? Dizer que isso foi para os judeus conhecerem Jesus? Só os judeus precisavam conhecer Jesus? Muito mais os gentios. Isto é uma falta de argumento. E o profeta desafia em uma de suas mensagens o que vou repetir aqui. Me mostrem qualquer historiador, qualquer erudito, qualquer doutor nas Escrituras, qualquer teólogo, me mostrem um outro batismo na Bíblia e na história, até 300 anos depois de Cristo, até o Concílio de Nicéia em Roma, um batismo que não tenha sido no nome do Senhor Jesus Cristo. Me mostre um que tenha sido nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Você não encontra um sequer na Bíblia, não encontra na história, até 325 anos depois de Cristo. Isto surgiu foi em Roma, no Concílio de Nicéia, esse batismo nos títulos. Agora, Lutero não podia trazer toda a luz, toda a restauração, nem tampouco Wesley. Os pentecostais, a era pentecostal, ficou envolvida nos dons. Mas agora, quando Elias, o profeta de Deus, viesse, restauraria todas as coisas. A todas as coisas que o gafanhoto comeu durante a sera. A árvore noiva está de pé, está dando seu fruto, que logo será recolhido. Deus tem nos retornado para a sua palavra.
E agora nós não estamos aqui para mudar a mente de Deus, ou ajeitar a mente de Deus em nossa vida. Nós estamos aqui para mudar as nossas mentes, para que Deus mude a nossa mente acerca de suas próprias coisas. Você veja que a mente de Caim foi uma em relação a Deus, em relação ao sacrifício, mas a mente de Abel foi outra, muito diferente. A sua mente lhe dirige, os seus atos, as suas palavras. Quando você vê uma pessoa ali jogando pedra e gritando na rua, e saltando e agredindo, o que você pensa? Perdeu a mente. Mas quando você vê uma pessoa seminua na rua, como estão aí os montões, o que você diria? Perdeu ou não a mente? Dá para raciocinar um pouquinho? É porque mudaram a mente de Deus. Tentaram mudar a glória de Deus na imagem de coisas corruptíveis, de criaturas. Romanos capítulo 1, Paulo denuncia isto, profetiza isto, pelo que até as suas mulheres mudaram o uso contrário à natureza. E por causa de tentarem mudar a mente de Deus, por causa de torcerem as Escrituras, por causa de não quererem dar obediência, louvor e glória ao Senhor Deus, nós estamos vendo aí homens se inflamando com homens, homens se casando com homens. Isto porque a mulher tem se tornado tão barata. É uma lástima. Se pensa em calamidade pública por alagamentos e secas e epidemias e mortes, etc. Mas aí está uma calamidade pública. Deus tem decretado calamidade pública por causa do estado espiritual de uma humanidade que tem procurado amontoar doutores para si, conforme suas próprias concupiscências, pensando assim que através da sabedoria humana, através das interpretações, podem mudar a mente de Deus, podem torcer as Escrituras, mas São Pedro disse que eles o fazem para a sua própria destruição. Quem afirma isto é o apóstolo São Pedro. Agora, a mente de Deus não necessita de nenhuma mudança. Nos faz lembrar daquele jovem rapaz católico, do qual o profeta faz referência. Ele diz que aquele jovem tinha um livro de orações, de rezas. Então ele usou aquele livro de todas as maneiras em favor da saúde de sua mãe. Mas aquilo não adiantou nada. Sua mãe morreu a si mesma. Então o que fez aquele rapaz? Com suas rezas, com suas orações no livro, pegou o livro e jogou no fogo e queimou. Ora, para começar, isso não está certo. Uma oração decorada, escrita, não é uma coisa que sai da alma. Para começar, a coisa já está errada. Mas que tipo de fé é este? Um livrinho de oração, um livrinho de rezas poderia mudar a mente de Deus em relação à sua mãe? De que sua mãe partiria ou não? Não, absolutamente não. Nós muitas vezes tentamos mudar a mente de Deus com nossas orações. Mas a nossa oração deveria ser muito diferente. Deveria ser esta: Senhor, não me deixes ir até que tu tenhas minha mente ajustada exatamente como a tua. Agora você quer ver na Bíblia? Vá ali em 1 Coríntios capítulo 2 e veja o último versículo do capítulo 2 de 1 Coríntios. O que São Paulo disse? Mas nós temos a mente de Cristo.
juntando estas coisas, juntando este assunto com as Escrituras, com a nossa necessidade, todos nós devemos inclinar nossas cabeças nesse instante. Se você está ao lado de um marido enfermo, você precisa dele. Seus filhinhos precisam desse pai. Esses filhos precisam desta mãe. Mas a primeira oração deve ser esta: Senhor, transforme minha mente de acordo com tua vontade. Não me deixes ir, não me deixes partir desta vida, antes que tu tenhas minha mente ajustada exatamente como a tua, isto é, como a tua palavra. E então, quando a minha mente estiver ajustada exatamente com a tua mente, então eu crerei em cada palavra que tu escreveste. Meus ouvintes, aí está o que é o batismo do Espírito Santo. Não é você falar em línguas, não é você curar enfermos que você pode dizer que é batizado com o Espírito Santo. Não é expulsar demônios, não. Os discípulos expulsaram demônios, curaram enfermos antes do Pentecostes, antes de serem batizados com o Espírito Santo. E entre eles estava um que era um diabo, curando e fazendo maravilhas. Este era Judas. Agora você está notando porque línguas estranhas e outras coisas não são a evidência cabal de que somos batizados com o Espírito Santo? Então, quando a minha mente estiver ajustada exatamente com a mente do Senhor, então eu crerei em cada palavra que o Senhor escreveu. Como você pode ter a mesma mente de Cristo e discutir o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Como você pode ter a mente de Cristo, mulher, e sair por aí como pregadora? Como você pode ter a mente de Cristo, irmã, e discutir 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 9? Quer anotar? 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 9. Como você pode tentar torcer as Escrituras? De 1 Pedro, capítulo 3. Como podemos nós torcer as Escrituras em relação ao casamento e admitirmos assim o divórcio? A Bíblia diz que se uma mulher casa com outro homem, tendo o marido vivo, ela é adúltera. Romanos capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7. Agora você mude a mente de Deus, mude as Escrituras. Mas Deus é imutável, a sua palavra permanece, por isso a humanidade, todos aqueles que têm procurado torcê-la, serão julgados naquele dia sem nenhuma chance de arrependimento. Mas agora há oportunidade de se arrepender. Agora ainda há tempo de pedir: Senhor, transforme minha mente de acordo com tua vontade. De acordo com a tua vontade que está escrita na Bíblia, revelada na Bíblia Sagrada, acerca da minha ordem de vida e conduta, acerca de casamento, acerca do meu porte, acerca do lugar da mulher na igreja, a respeito do batismo, a respeito da ceia do Senhor, a respeito de todas as etapas, todos os pontos e vírgulas da vida cristã. Mas agora, quem pode fazer esta oração? Aquele grande sábio entendido pode? O Caifás pode? O Anás pode? O Simeão disse: despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. A mulher perdida vai ali, banha-lhe os pés com lágrimas. O ladrão diz: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Mas aquele pseudo-intelectual, o que diz ele? Isto não é assim, isto é assim. Assim disse o doutor fulano, assim diz o doutor ciclano. Mas vejam o que é isto.
O doutor fulano poderia mudar a revelação do Apocalipse que o profeta de Deus recebeu diretamente dos céus? Os cientistas fotografaram a nuvem dos anjos que desceram para trazer a revelação. Cada anjo vinha em cada dia. E aqueles 7 anjos foram fotografados pelos cientistas da América do Norte. E como que a própria ciência teológica pode combater isso? Uma ciência combatendo a outra? Isto quer dizer, um reino dividido. Não subsiste, não prevalece. Mas agora vamos finalizar, pedindo mais uma vez, transforme minha mente, Senhor, de acordo com tua vontade, que está expressa e revelada na Bíblia Sagrada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens, e 5h da tarde, companheirismo com a igreja, e às 18h o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família, hoje às 18h especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br, Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.